Olá, tudo bem? Você sabe que nós temos aqui à disposição, contando já com o programa de hoje, 218 programas mosaicos do novo ciclo com o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Esses 218 programas e mais 250 áudios em MP3 estão aqui num HD que a gente coloca à venda para ajudar na manutenção do Vida Inteligente. Então, nesse HD estão os 10 anos de Vida Inteligente com Jorge Antônio Ouro, a série Mosaicos do Novo Ciclo, os 218 programas que a gente fez até hoje e mais os 250 áudios, incluindo os do Mosaicos do Novo Ciclo e mais a participação do Jorge Antônio Ouro na série Vida Inteligente Interativo. Então você pode contato, veja aí embaixo, contato@vidainteligente.tv.br e consultar sobre o valor e condições de pagamento. Nós temos também uma outra opção, se você não quiser o HD, que é você ter a coleção dos 112 DVDs da coleção Mosaicos do Novo Ciclo. São 112 DVDs, desde o primeiro há 10 anos, onde você encontra uma média de 2 programas em cada DVD, agora com a nova produção, a gente fazendo aqui no estúdio do Vida Inteligente. Agora, geralmente, os programas são mais extensos, então estão saindo em um DVD apenas. Mas esses DVDs são uma outra opção que você tem ao invés do HD. Também, contato@vidainteligente.tv.br. Bem, estamos aqui hoje na nossa edição 218. São 218 programas da série Mosaicos do Novo Ciclo. Jorge e eu iniciamos isso em 28 de setembro de 2005, essa série Mosaicos do Novo Ciclo. Estamos aqui hoje ainda falando, a partir desse momento, dentro dos estúdios do Vida Inteligente. Agora a gente dispõe de mais tempo, então a gente pode um pouquinho esticar e, como posso dizer, ampliar um pouquinho, aprofundar, é o termo mais exato, os temas que a gente vem abordando. E uma coisa muito importante que nós estávamos vendo outro dia aqui, o tema de hoje surgiu de comum acordo entre o Jorge e eu, é a questão das castas. Hoje quase ninguém sabe, eu também não sabia, a questão das castas. A gente ouve falar sobre isso, não, porque na Índia tem castas. E a gente sempre interpretou assim como, sem saber a profundidade disso, casta é uma família que domina uma certa região, essas coisas assim, raças, castas. Então, achou-se por bem a gente esclarecer essa questão, porque ela é muito mais profunda e muito mais importante. Vocês viram na própria chamada que eu fiz aí na internet, né, que são 4 raças, não sei o que, tal. É importantíssimo isso, né? Agnisvatas, Barixades, Jivas e N coisas que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então é um assunto importante e muito extenso. Esperamos, mais uma vez, tentar levar o esclarecimento e, se a gente não conseguir isso, pelo menos dar subsídios para que vocês possam depois continuar as suas pesquisas. Como é que você está, Jorge? Tudo bom? Estou bem, tudo tranquilo. Que bom receber você aqui de novo. Obrigado. Agora que nós estamos aqui no nosso estúdio, aqui no nosso cantinho do Vida Inteligente. Segunda vez que a gente faz o programa. Segunda vez aqui, então. E, Jorge, eu andei pesquisando, porque na internet em si, no Google, tudo isso aqui, você vai ver coisas superficiais. Você entra na Wikipédia, você entra assim, você não acha a profundidade da questão. Mostra-se que as castas realmente eram classes aqui, que você vai falar já, né? São 4 classes diferentes que representam uma série de atividades. É interessantíssimo. Mas, também consultando outro material que eu disponho, eu vi que a coisa aí já é mais profunda, mas isso você já não acha na internet, né? Então é isso que nós vamos falar hoje. Jorge, então, eu não sei se você quer mandar algum recado para alguém? Não, só dar agora não é uma boa noite, é um dia. Hoje é um bom dia. Um abraço a todos. É isso que a gente não tem mais hora. É muito bom estar aqui, né? de volta, e espero que seja um tempo de vida bem utilizado para quem for assistir, né? Isso. Ou ouvir, né? Ou ouvir ou assistir, exatamente. Então nós temos agora também, lembrando, né, que nós estamos agora dia 20 de janeiro hoje, né? 21 de janeiro hoje, quinta-feira. Nós temos agora, em fevereiro próximo, que convenção que é? 60ª alguma coisa? Como é que é? Que número que é a convenção? Você não sabe não também, sei, né? não. Então tem a Convenção da Sociedade Brasileira de Eubiose em São Lourenço, convenção anual, para a qual todos estão convidados.
claro que limitados às suas respectivas permissões, Mas digamos maior assim. parte das atividades é aberta. É aberta, né? Então, só não pode Todas participar as de palestras, parte né? ritualística, essas coisas. A parte esotérica aí é Mas reservada, está em né? tempo de vocês comparecerem no período, acho que vai começar, o dia 24 cai numa quarta-feira, se eu não me engano, então a partir de domingo já tem atividade, vai até quarta-feira. Então é interessante, São Lourenço tem uma capacidade hoteleira grande, mas sempre é bom, nessa ocasião enche, então é melhor você se programar desde já, caso você queira conhecer as pessoas. Eu pretendo estar lá, o Jorge também vai estar lá, então todas aquelas pessoas que a gente conhece virtualmente, tem uma grande oportunidade de a gente se rever, uma grande festa de confraternização. Além do fato que é relevantíssimo, né, na minha opinião, que é para aqueles que nunca foram a São Lourenço, né, irem conhecer a cidade onde é a sede da sociedade, né, onde tem o templo principal da A sociedade. cidade é lindíssima, eu já estive lá, antes de conhecer a SBE, eu já estive em São Lourenço, tem as águas termais, a cidade é muito bonita, muito conhecida, né? O turístico é muito interessante, Muito. né, é uma cidade muito aprazível, boa para quem quiser descansar, e do ponto de vista esotérico, filosófico, São Lourenço é o olho do mundo hoje, né, de onde emana todo o controle do que está acontecendo. Então né? lá também tem a famosa montanha Moreb, né, que também ali e tal. Então tem muitas coisas que você só vai poder sentir estando lá, né? Ver você vai ver alguma coisa, sentir você vai sentir bastante. É uma experiência única, cada um que vai Exato, é claro, cada um sente e percebe coisas diferentes. Exatamente. Né? Jorge, então, questão de castas. Então, primeiro só um comentário, que você falou que daí tem algumas coisas não tem na internet, né? Então, eu queria saber, acho que anteontem, não sei, uma data de uma conversa que a gente tinha tido para informar para o Laudelino, que é o diretor de divulgação da sociedade, Sim. a gente tinha conversado. Daí eu fui procurar no canal no YouTube, onde é que tem os programas, que é o canal do Fernando, do meu filho, né? E aí, um vídeo que eu estava vendo se era aquele, daí eu fui ver os comentários, eu nunca vi, foi a segunda vez que eu acessei o canal. Tem uma série de comentários, alguns vídeos, né? Então foi a segunda vez que eu acessei o canal do YouTube, né, para ver. E nunca vi os comentários. Tinha vindo uma vez só porque a gente já tinha comentado sobre um comentário e daí eu fui ver do que se tratava, Sim. Né? Mas daí eu achei um comentário muito engraçado no sentido literal mesmo, né? Porque aí a pessoa diz assim, eu assisti o programa sobre tal assunto, né? Mas eu queria saber, eu acho que isso tudo é só opinião pessoal do Jorge, eu queria que ele me falasse em quais livros sérios ele consultou esse tipo de coisa. Aí eu ri um monte, né? Claro, quais livros sérios, né? Me diverti um monte, né? Porque livro sério, né, assim, se pressupõe assim, você tem um livro academicamente reconhecido e editado e lido por milhões de pessoas e que não leva ninguém de nada para lugar nenhum. Isso. Essas coisas assim, né? Então esse conceito de só ser verdadeiro, né? O que é academicamente aceito, né? Ou o que é imposto por hábitos e costumes, né? Geralmente sendo originado pela mídia, é uma coisa muito engraçada, né? Com certeza. E daí fica como assim, como se diz em Portugal, a sardinha tentando morder o próprio rabo, né? Que você fica naquele circuito ali assim, e você só se alimenta com as migalhas que te dão, né? E a gente daí nasce cego, morre cego e não muda nada. No fim das contas, você conseguiu a data que você queria ou não? Consegui, conseguiu, né? Senão, mas você também não perguntou para mim, né? Tem que oportunar com isso. Né? Não. E essa questão, você tocou num assunto interessante. Foi bom ter ido lá para ver. Essa semana, um querido telespectador, amigo e irmão, ele disse assim, puxa, vocês tinham que escrever, assisto o programa de vocês, bacana, maravilhoso, mas eu queria ver uma biografia de vocês dois, né? Biografia? Tanto minha como sua. Porque ele disse, puxa vida, essas informações aqui que são trazidas, isso aqui, olha, biografia minha, tem que ver a biografia do jovem aqui, do Jorge. A minha não tem nada. E perguntam, quem são essas pessoas? Essa que foi a pergunta. Quem são essas pessoas que traz esse tipo de informação? Qual é... Sim, que direito que... Não é só que direito. De onde eles tiram esses negócios aí? Quem são? Mas isso a gente sempre explica, né? Mas a gente nunca deu formação. A formação acadêmica eu acho que não tem. Não tem, pois exatamente, quer dizer, assim,
se você é graduado nisso, naquilo, pós-graduado nisso, naquilo, trabalhou nesse local, não sei o que e tal. Para essa atividade que a gente faz, não tem relevância nenhuma. Então, não, realmente. se eu tenho pós-doutorado ou Pode se te eu não tive a ajudar. oportunidade de ir na escola, não faz diferença nenhuma. É porque a gente não traz a coisa acadêmica, né? O que a gente faz é compartilhar a experiência que a gente tem, e aí vem essa questão, quem nós somos, né? Você também, você disse que não oficialmente, né? Você como membro honorário da sociedade, né? Então isso o qualifica também. Então o que que nós somos? Nós somos discípulos de Henrique José de Souza, né? Então, Isso aí, mas as pessoas querem saber. Assim, e eu quando faço o meu currículo, né? Então tem a formação profissional, eu trabalho com a minha profissão de tecnologia há 40 anos, assim, tal. Mas a primeira linha do meu currículo é membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, para mim, e é verdade. Se você procurar lá no currículo Lattes, né? Tá então lá? Vou procurar, vou ver. Claro que tem. Olha só. Lógico, eu sou membro, assim, porque para mim, né, é a coisa mais importante. Né? Com certeza, beleza, é um poder. E aí essa questão, qual o livro sério que eu vou dizer de onde eu tirei? Todos os livros sérios é que a gente usa na iniciação da Sociedade Brasileira de Eubiose, não tem? Né? E quem que deu origem a esse conhecimento? Né? Henrique José de Souza. Para falar em livro sério, aqui a gente sempre fala no Facebook, /Programa Vida Inteligente, /Files, que significa arquivos, mas assim está no Facebook. Nós temos mais de 350 livros e textos sobre tudo isso que a gente fala aqui. Vocês têm dúvida, querem o endereço? Escrevam para mim. Mande um e-mail, entre no meu perfil no Facebook e pergunte onde é que eu encontro tudo isso aqui. Ali vocês vão ver uma série de riquezas. Mário Rosso de Luna, Santivi Dalvidre, André Eduardo Afonso. Nossa, um monte de coisa. Então, tem muita gente muita gente boa, muito ocultista famoso que nos dá subsídios para tratar desses assuntos e mais os ensinamentos do professor Henrique José de Souza. E o ocultismo, assim, é um termo muito degradado, né? Degradado para quem desconhece, né? Quando a pessoa fala ocultista, assim, liga a ações de baixa Exatamente, magia. Mas não muito disso, pelo contrário. O ocultista é aquele que vai tratar daquilo que ainda não é desvelado ao público, né? Exatamente. Então, e aí, como em qualquer lugar, né? Então tem vários tipos de pessoas, cada um com sua atividade, né? Mas tem, assim, esses que a gente citou, você pega... Paracelso, nossa, Nicolas Flamel, tem maravilhoso, gente trabalho assim, maravilhoso, séria e iniciados, né, e que deixaram de cada um na sua tônica de conhecimento, assim, um passo a mais que permite a pessoa então de descobrir o mundo na qual ela vive, né, que é o objetivo da própria vida. Né? Isso é bacana. Então e é importante essa questão de você buscar o conhecimento, buscar a iniciação, independente de qual lugar que você vá, né, porque assim, em algum momento esse véu espesso da ignorância que turva a nossa visão, ele tem que sair, né? Assim, por exemplo, você vai dedicar um dia da tua vida para estudar a antropogênese, mas com uma base no conhecimento sério. Esse um dia já permite a você entender a questão de onde a gente veio, para onde a gente vai, a questão das religiões, a questão da cronologia, né, da sociedade atual, né, que é uma farsa gigantesca. Então, esse um dia de vida já te dá uma visão completamente diferente. Agora, se você pegar e dedicar um pouquinho das horas do teu dia, todos os dias, para você buscar um conhecimento que seja diferente daquele que é colocado à tua disposição todos os dias, isso aí contribui para que você tenha uma vida melhor, uma vida mais pacífica, né, porque senão você fica naquela angústia, assim, não sei de onde eu venho, não sei para onde eu vou, não sei quem eu sou, não sei quem é meu pai, não sei quem é minha mãe, não sei qual o trabalho que tem para fazer na vida, não sei o que tem antes da vida, não sei o que tem depois da vida. Na verdade, assim, eu não sei nada. Então, se eu não sei nada sobre alguma coisa e eu estou inserido nessa alguma coisa, o sentimento natural é a angústia. Quando a angústia não é aceita, né, como um sentimento natural, e eu não procuro ver as razões dessa angústia, aí gera a revolta. A revolta gerada, ela tem que se ancorar em alguma coisa. Como é a revolta gerada?
ela é gerada pelo fato do desconhecimento total do mundo no qual eu estou inserido, a âncora que a revolta vai buscar é aquele que está mais perto, né? Então você vai e se revolta contra esse, contra aquele, contra aquilo. Que a gente E tem aí visto você passa a muito hoje, né? exteriorizar, A gente tem visto passa a muito hoje. exteriorizar o ódio, a antipatia, o antagonismo, né? E aí você se afunda, E as pessoas não né? entendem o Mais processo, ainda nos né? próprios medos, né? E um conhecimento simples, básico, né? Contribuiria para que as pessoas se tornassem mais pacíficas, né? Mais conscientes e pudessem viver a vida plenamente, né? Com Que é o certeza. objetivo da iniciação. A iniciação é permitir que cada um viva a sua vida de maneira plena, vírgula, com paz. É isso, ou em paz. a mensagem caiu em tempo certo mesmo, porque é isso que a gente vê hoje. E é interessante isso aí que você acabou de dizer, nós já vamos entrar, tudo faz parte do tema. Agora é bom que a gente tenha mais tempo de conversa, Exatamente, né? mas às vezes você acorda, você tem emprego, você está tranquilo, sua família está harmonizada, tudo isso aqui, mas você sente o que ele acabou de dizer aqui, você se sente angustiado. Você não sabe o que é exatamente o que, olha, ele deu exatamente a resposta. É porque às vezes você fica assim, Você não entende os porquês, mas está aí. Tá tudo certo, mas eu não sei o que está errado. Exato. Mas tem alguma coisa tem errada. alguma coisa errada, aquele feeling, aquele sexto sentido que a E gente você diz. sabe que quando a pessoa ainda chega nesse ponto, já é uma dádiva evolucional, porque a maior parte das vezes a pessoa daí não percebe isso e passa a vida inteira alimentando desejos, desejando ter novos desejos, para daí na busca de satisfazer esses novos desejos, ela então esqueça ou oculte, né, essa angústia de não saber nada a respeito de si mesmo, nada a respeito da própria vida. Então, na tradição oculta, relato assim de altos iniciados, adeptos da mais alta estirpe, assim, com um trabalho profundíssimo em prol da humanidade, só que não sabiam assim, nem pai, nem mãe, nem da onde, nem o que, não era dado a eles conhecer, não é? E conheciam só o trabalho a realizar. E chegava um ponto da vida humana, né, que o sentimento mais agudo era a revolta. Não, e sem uma dúvida, revolta por uma claro. coisa simples, por não conhecer a sua gênese, né? E imagina daí nós, seres humanos normais, né, não conhecemos nossa gênese, não conhecemos nossa origem, não conhecemos nosso corpo, não conhecemos nossa alma, não conversamos com o nosso próprio espírito, nossa alma não conversa com o espírito. Eu não sei para onde eu vou, não sei de onde eu vim, não sei o que eu tenho que fazer. Então é um monte de interrogação. Com certeza, N, tudo aquelas coisinhas. Não, e aí fica assim, mas a vida é uma coisa sem sentido. Claro que é sem sentido, você não se esforça em buscar o sentido. Disse tudo, é isso mesmo. Isso mesmo. E aí se revolta, e a pessoa se revolta contra o entorno, conforme eu disse, né? E aí o entorno não é suficiente, ela precisa exteriorizar ainda mais, ela se revolta contra uma divindade, né, porque ela pediu para essa divindade, para que a divindade desse coisas para ela atender os desejos, a divindade não deu a riqueza que ela queria, ela se revolta contra uma coisa que nem existe nesse formato, e aí a vida vira uma esculhambação, e a morte vem como um prêmio. Só que é um prêmio para interromper uma vida de ignorância, prêmio nada, né? Só que é o seguinte, todo o desconhecimento que existia, ele fica pendente de ser resolvido, vírgula, acrescentado de todas as mágoas, revoltas, antipatias, horrores, medos, dores geradas na ignorância do fato de que existiam questões a serem respondidas. Verdade. É isso. Então, Jorge, vamos falar o que você está falando é a nossa casta atual, né? Que é exatamente uma mistura, os Jivas aqui, que é exatamente isso que nós vivemos hoje. Mas vamos falar do começo. Jorge, o que são as castas? Essas castas que todo mundo pensa. E quando se fala em casta, quando nós abordamos esse tema, o meu pensamento foi para onde? Índia. Para a Índia? Índia, né? Ali é que tem as castas, tal. Então vamos falar, o que são as castas? Assim, Então, todos os universos, a evolução em si, a coisa toda, né, ela evolui em um esquema setenário, né? Então, o 7 ele está em todas as coisas, né? 7 universos, 7 sistemas e assim por diante. E desses 7 estágios da evolução pelo qual a gente vai passar a nível macro, né? Assim,
a nível de ser humano, de família, de raça, de nações, de planetas, sistema solar, de galáxias, tudo vai passar por 7 fases. Então, no nosso caso específico, né, do universo que nos compete, nós temos 4 já desenvolvidos, né, e o 5º iniciando-se agora. Como a gente tem 4 desenvolvidos, e a gente está num mundo onde a matéria densa é o ponto mais avançado, né, dessa evolução, 3 ainda estão por adquirir matéria densa. Então, por isso que se diz, do momento evolucional, 4 hierarquias, né, ou 4 etapas são rúpicas, né? Rúpica em sânscrito rupa, é forma. Sim. Então, 4 hierarquias têm Tem forma, forma. são rúpicas, né? E 3 hierarquias são arrúpicas. O A em sânscrito significa negação, como alguns outros idiomas. Isso. Né? Então, arrúpico é sem forma, rúpico é com forma. Então, tem 4 hierarquias pronta e 3 por se desenvolverem do ponto de vista de matéria mais densa. Isso se aplica a tudo, né? Na época da Atlântida, quando então existia um equilíbrio, porque daí cada cidade atlântica tinha um rei divino, pode-se dizer, dando a tônica daquela população, sim, ainda assim existia. 4 cidades prontas, né? Então fisicamente existentes, né? E 3 cidades com o potencial que seria o porvir, né? Que seria a 5ª raça, que corresponde ao 5º sistema, a 6ª ao 6º sistema, a 7ª ao 7º sistema. Nessas 4 cidades-estado da Atlântida que existia e que abarcava praticamente o mundo todo, então cada uma cidade ela tinha uma tônica, né, evolucional diferente, um formato físico diferente, né, e a evolução acontecia ao mesmo tempo, né? Então tem a primeira cidade, a cidade dos sem forma, né, dos bóreos. A segunda cidade ainda, a cidade dos sem formas, mas já com densidade, dos hiperbóreos. A terceira seria dos lemurianos, né? E a 4ª seria a própria tônica dos Atlantes. Então, assim, cada uma cidade atlante, ela tinha o tipo físico da raça ao qual, né, ela estava ligada. E do planeta ao qual ela estava ligada, esse tipo de coisa assim. E 3 para se desenvolverem. Quando houve a queda da Atlântida, né? E tem uma coisa que é muito interessante, que assim, excetuando-se a questão do deicídio, que é do sacrifício da divindade que aconteceu na época da Atlântida, quando as cidades se revoltam contra a 8ª e sacrificam a divindade, no geral, né, a degradação a que chegou a Atlântida, né, ela não chega aos pés do que acontece hoje no mundo. Opa! Então, que foi ruim, foi pior do que hoje, ou hoje é pior do que aquele? Hoje é pior. Hoje é pior? Uhum. Nossa, hein? Então se diz que se um negócio desse afundou a Atlântida, então o que vai acontecer com a gente? Vão afundar também. Não, por isso que diz. De uma forma... Por muito menos a Atlântida afundou. Nossa, olha só. Viu? Mas aí, excetuando-se a razão real pela qual o continente Atlântico e a fase Atlântica foi dada por encerrado, foi a questão de sacrificar a divindade. Então, a parelha... Quem seria a divindade hoje? Vamos trazer isso para o mundo atual, aproveitando a conversa. Existia uma divindade, realmente existia na Atlântida, existia. Fisicamente, exatamente. E hoje essa divindade representada no mundo de hoje seria o quê? Por analogia. Maitreya, 1949 para cá. Ah, tá. Então, mas ele não se manifestou, ele não apareceu publicamente. Tal. A gente conversou outro dia, não adianta ele aparecer publicamente, porque se ele vier aqui no Vida Inteligente conversar contigo, vamos supor, né? Sim. Aqui ou qualquer programa na TV, ele vai dizer, não, eu sou Maitreya. Ele vai ser preso, apedrejado, ridicularizado. Sim, tá, ridicularizado. Ele vai tentar impor a paz no mundo. Aí vai morrer ele e todo mundo que for junto. Então, a gente está em um Entendi, processo... Tá, Maitreya, então, tá bom. A gente está em um processo de preparação da ambiência para que então ele se manifeste, porque enquanto consciência, enquanto ciclo, já está começado, né? E toda vez que a divindade se manifestou na história humana, então houve o sacrifício, houve a morte. O caso da Atlântida foi o que levou ao fundamento. Não quero te cortar, mas precisamos fazer uma parte. Então, se isso aconteceu na Atlântida,
acabaram com a divindade na ocasião. Tudo isso aqui. Hoje nós estamos no novo ciclo, né? Aquilo que você falou. Naquele, no limiar. No Deambar, que é a expressão que usa o professor, essa pororoca que eu chamo aqui, né? O velho com o novo, essas coisas todas. Assim que coexiste, mas não se mistura. Exato, né? exatamente. Porque o novo para o velho significa extinção. Sim, sim. Então eu pergunto o seguinte, se isso derrubou, como então, se hoje está muito pior do que aconteceu na Atlântida? A pergunta é, então, não existe a mínima condição, e a gente vê a tendência a piorar pelas notícias da mídia. As notícias da mídia não são verdadeiras. Tem muita coisa maquiada ali, nem vamos entrar nessa questão. A mídia assim, a grande profissão da mídia é propagar o mal. Perfeitamente. Coisa boa não dá ibope. Não, a grande profissão é propagar o mal. Porque o mal, né, por incrível que pareça, ele gera lazer, né, e o mal combinado com o lazer em assistir o mal é que daí permite a entrega à dominação. Mas aqui nós já estamos falando há 10 anos, aí entra um outro modo, o ser humano se alimenta de tudo isso que a mídia está oferecendo para ele. Adora ver isso aqui. Bom, então a pergunta é essa. Então, com essas condições, então nós não existe a mínima ambiência, que você usou, acho que esse termo agora há pouco, para uma Maitreya se manifestar. Não, mas a diferença é sim, Ingrid. Qual é a diferença? A diferença é sim. Na época da Atlântida, a divindade, você parte de uma situação de equilíbrio para uma situação de desequilíbrio. Sim, tanto é que afundou tudo, acabou tudo, destruiu. Então, foram 4 cataclismos, né? O último foi quando Poseidones afundou, que Acabou. já era só o resíduo atlântico. Os remanescentes atlânticos já estavam espalhados pelo mundo inteiro, degradados, né? Tentando recomeçar as civilizações, né? E aí, exatamente por causa desse ir e vir da Atlântida para frente, para tentar restabelecer a lei, chegou num ponto em que daí, então se definiu ações para que voltasse ao equilíbrio Atlante, né? Mas com a diferença de que com mais consciência. Então, antes você estava em situação de equilíbrio inconsciente e você partiu para a queda. Agora você está vindo de um processo de queda, né? De mais de 1 milhão de anos, né? Sim. E você inicia um processo de ascensão, onde é dado por encerrado um ciclo e começa outra. Então a diferença é que daí, no caso da Atlântida, você estava no meio de um processo. No nosso caso, chegou no final de um processo ligado ao ciclo novo. Então, o novo ciclo para o passado, ele é avassalador. Sabe assim, porque ele transforma tudo, né? Transforma a todos. É esse o momento que a gente vive agora. E essa aqui é a certeza que a coisa toda ela vai dar certo, né? O que acontece hoje é que, assim, a gente está vendo os resíduos, né, de um ciclo que termina, e a Atlântida, na época da Atlântida, você está na metade de um processo. E os impactos da queda atlântica, que tem a ver com o que a gente vai conversar hoje, né, então eles vieram piorando ao longo do tempo, e hoje as razões que levaram à queda atlântica, a propagação da ignorância, do desconhecimento, do mal, as coisas assim, ela está no seu ápice, porque é o fim do ciclo. Então, de lá, veio crescendo, né, e é o que a gente vê hoje no mundo, o mundo convulsionado. Só que daí, ao mesmo tempo, para que isso fosse resolvido, o que antes era feito à luz do dia na Atlântida, que era a profissão de professar, né, a lei, o equilíbrio, a paz, a harmonia, isso foi tornado oculto, e a profissão, né, do equilíbrio, da busca da lei, da paz, da harmonia, continuou sendo feito, né, para a humanidade, por alguns da humanidade, e agora foi devolvido à humanidade para que a humanidade inteira, então, tenda a encontrar um equilíbrio, o qual ela jamais teve. Você está falando de equilíbrio, e antes do programa começar hoje, nós estávamos conversando, né, nos bastidores aqui, exatamente sobre isso. O equilíbrio, você está falando de sociedade, uma série de sociedades trabalhando pelo equilíbrio, né? E nós cada uma a seu tempo, né? Cada uma a seu Sempre uma tempo. coordena, né? Isso, mas então vamos falar disso aqui, dessa questão aqui. Tudo está dentro do tempo. Como não fica meio... A gente está vendo que até as próprias sociedades, até as próprias escolas de iniciação têm os seus problemas internos. As pessoas precisam se resolver. Faz parte também do processo, quer dizer, as escolas, as sociedades que estão mantendo o equilíbrio, que ainda continuam com o espírito e com o conhecimento atlante, digamos assim, mas só para fazer uma referência.
ainda as pessoas que fazem parte disso não se entendem ou têm os seus próprios conflitos. Isso faz parte do processo? Sim, veja que você usou o termo escola de iniciação. Sim. Se é escola, pressupõe-se que todos estão aprendendo o tempo todo, primeira coisa. Segundo, uma escola de iniciação é um grupo de seres humanos tentando administrar e propagar uma coisa divina. É natural que daí haja um entrechoque, um atrito, porque você tem que daí aprender ao mesmo tempo que você compartilha. Você tem que se transformar ao mesmo tempo que você tenta transformar. Você tem que compreender ao mesmo tempo que você tenta compartilhar a compreensão. É natural que daí não haja a perfeição, né? A busca da perfeição, ela é interna e externa, né? E aí por isso tem que se ter muita paciência, faz parte. Tá, então essas escolas de iniciação não seriam elas, por exemplo, que estão trabalhando na harmonia que nós estávamos falando agora há pouco. Não, Grego, sim, são elas. Só que assim... Mas com pessoas assim, ainda com seus processos, deve ter gente... Vamos voltar para aquele lugar lá onde nós começamos, Índia e Tibete. No Tibete, a gente, pelo menos o que a mídia nos mostra, que as pessoas que visitaram, os monges, aquelas pessoas, são pessoas que realmente são despojadas de tudo. Deve ter os seus problemas internos, cada um tem os seus problemas, sei lá, né? Mas são pessoas que se dedicam a isso e realmente não buscam conflito, não estão no meio de conflito, tudo isso aqui, eles estão se dedicando ao que eles acreditam, sei lá, cada um na sua coisa. Então existem seres especiais nesse aspecto, né? Você abre mão de tudo, tem lá o seu cantinho, o seu convento, seja lá o que for. Então esses sim, esses não vivem, eu tenho certeza que esses não vivem em conflito com ninguém, a não ser com eles próprios, acredito. Quer dizer, então esses têm toda a condição. Mas você veja que... Você entendeu o que eu quis dizer ou não? O conflito, perfeitamente. O conflito ele é elevado, né? Você pegar Tibete, Nepal, então aí os países... Que estão tá lá os... É coisa que não nos compete, né? Mas é que a questão assim, se há uma palavra que você pode vincular permanentemente com evolução, né? É movimento, né? Porque o evoluir, né? Assim, você é o exteriorizar, né? E a evolução do ser humano, ela tem que se processar. Então a etapa em que a evolução acontecia no Tibete, na Índia, no Oriente, na Ásia, e dali emanava o conhecimento adjetivo para o mundo, toda essa fase já se encerrou, né? Em 1921, até 1921, existia o ET, Ocidente Lux. Oriente Lux. Depois mudou para o ET, Ocidente Lux, né? Mas onde está isso? Você vai dizer, você quer água? Não quero não. Onde está isso? Porque eu acabei de dizer, você olha o que o Tibete, o que aquelas nos mostram aquilo, esse espelho, vamos chamar de espelho, esse espelho eu não vejo em São Lourenço, não vejo no Brasil, não vejo em lugar nenhum. Não, mas aí é questão da maneira de olhar somente, né? Mas aí para lá eu olho físico, entendeu? Eu olho físico e me dá essa coisa. Mas então, esse que é o nosso trabalho, é fazer com que aquilo que ainda não está visível seja percebido. Tudo bem. Então, ok. Agora chegou onde eu queria, tá? Não que não exista, a gente ainda não vê. Ok. Exatamente, perfeitamente. Tá? E então, com relação só, encerrando esse parênteses com relação ao Tibete, tá. Houve um tempo em que daí lá era o telhado do mundo, né? E aí esse tempo passou, porque deveria passar. E os que lá existiam, já passaram a existir para o lado de cá do oceano. Ok. Todos, né? Que estavam vinculados com a lei. E o que ficou, né, para trás é aquilo que daí precisa ainda passar por determinadas etapas para daí chegar num ponto onde aqueles que já passaram por lá estão agora. Esse é o que se chama do sistema de castas, né? Que a gente vai começar Exatamente. Agora. Tudo isso que nós estamos falando são, em certo aspecto, são castas. Claro que estavam lá, vêm para cá. Claro e tudo agora, por que mais uma parte? Por que esse deslocamento Ocidente e Oriente, Oriente e Ocidente? Por que esse deslocamento físico? A lei precisa de um lugar físico? É porque, assim, a evolução do nosso planeta, né? Ela começa no Polo Norte e termina no Polo Sul. E ela anda como se fosse descascando uma laranja, né?
É porque daí cada raça Isso tem um motivo, então, também. Sim, sim. Cada raça tem o seu continente, cada continente tem sua forma, tem sua tônica. Porque o globo que a gente habita, né, ele evolui junto. Então, a parte física desse ser é o planeta Terra, Sim, né, claro. e a parte A própria anímica, ciência prova isso, né? sim, e a parte anímica desse ser somos nós. Então, o conjunto de seres humanos é a alma, né, da Terra. E o ser que está evoluindo no sistema solar, na verdade, é o planeta, né? O conjunto dos planetas evolui, e daí quem está evoluindo, na verdade, é o Sol. O conjunto de sóis evolui, e quem está evoluindo, na verdade, é o Sol que está por trás do Sol. Assim em escala. E a tônica é o movimento. Porque eu vi recentemente aqui, eu fiz essa pergunta porque saiu um dia desses daqui, eu vou ver se depois o Fernando consegue eu me lembrar e ele consegue colocar na nossa edição. Saiu recentemente onde 3 bilhões e meio de pessoas, 3 bilhões e meio das 7 bilhões e 300 milhões de pessoas que existem no planeta, 50% delas estão em determinados pontos do planeta. É interessantíssimo isso aí, não sei quem foi fazer isso aí, mas foi brilhante. Então você vê um planeta gigantesco, que é o planeta Terra, né? Vamos falar nessa... Entupido e vazio. Perfeito! Todo mundo concentrado naquele cantinho. Essa foi a razão da minha pergunta. Por que essa concentração? É que o local onde vai passar a evolução, ele tem que ser preparado para. Então, se você pegar o mapa mundi, né? Qual é o lugar que está ainda por ser explorado, esse lugar virgem do planeta, né? Praticamente, né? Brasil, né? Tirando a faixa litorânea, que é onde se concentra os maiores sem dúvida, é gigantesco isso aqui, tem um monte de coisas aqui, cabe, eu acho que o mundo inteiro cabe aqui dentro. Por isso que daí, sim, então, o umbigo, o vision, né? O vision é o som gerador, né? O local onde está sendo engendrado o quinto sistema de evolução é no núcleo do Brasil, no Mato Grosso, né? No Roncador, né? Porque ali é um lugar inóspito, né? Você vê que é... Preparado para as pessoas que estão sendo engendradas, né? E para as consciências que estão sendo preparadas. Olha quanta coisa surgiu hoje. Tudo informação, isso é muito bom. Então, voltamos à Atlântida. Vamos lá. Né? E então, na Atlântida já existia um sistema, né, de separação de pessoas não castas no sentido que se tem agora, que é um sentido degradado, né? Mas de acordo com a tônica de cada um. E o que dá a tônica de cada um? A antiguidade, a idade. A verdadeira casta de cada pessoa é dada pela idade evolucional que ela tenha, pela idade, não a idade de corpo físico, né? Então, na Atlântida você tinha as divisões de função baseado na tônica de cada um. Então, a tônica para o sacerdote, a tônica para o guerreiro, a tônica para o comerciante, a tônica para o trabalhador e aquela tônica do sem tônica, né? Que é aquele que está... Isso, né? o pé na terra, como eles dizem ali, que pisa no chão. Isso emana, né? Inclusive, sim, a gente já falou aqui sobre as linhas do Pramanta, que são as linhas... O Pramanta é um ciclo evolucional, isso. Né? Um pequeno ciclo evolucional. Então, são 7 linhas de adeptos que vão dar a tônica da humanidade para tentar trazer a humanidade para aquele estado ideal, né, de harmonia e de paz. E onde tem os adeptos, então, cita assim, o adepto, assim, a linha Moria, Kuthumi, né, Hilarião, Rakovsky, esses assim, né? Sim. São 7 desses 7, 4 trabalhando, 4 físicos, né? E 3 também arrúpico, 3 em potencial. Eles são... Ala, Najib e Rakovsky, né, ou germanos, são os 3 arrúpicos, né, e 4 rúpicos, então seria Moria, Serapis, Hilarião e Kuthumi, né. Também, né, dentro desse conceito de tônica de cada um. Veja que então essas 4 linhas do Pramanta, essas 4 linhas de adepto, davam as tônicas já na época da Atlântida, então cada pessoa segue em determinada linha. Lógico que dentro dessas 4, sempre há escalas de 7 até o infinito, como em tudo, né? Quando houve daí a queda Atlante, e então se encerrou o trabalho mais agudo das sub-raças que compunham a raça Atlante, então da quinta sub-raça Atlante foi levado para a meseta do Pamir, né? E gerado lá a raça Ário-Semita, né?
A raça ário-semita, então, ela teve daí a 4, está começando agora, consolidando a 5ª sub-raça, e tem 2 por desenvolver ainda para encerrar o que seria a 5ª raça. Da 5ª sub-raça dos semitas, então, que começou a raça ária. E da 6ª sub-raça Atlante, que era uma raça de guerreiros por excelência, ligado aos turânios, é que então depois começaram os conflitos. Esse estado original de coisas, essa ideia de harmonia baseado em 7, onde 3 comandam 4, né? 3 arrúbico consciente comandam 4 em busca da consciência, ele fica como uma latência, um desejo de harmonia social, né? Que seria o ideal. E se inicia então a raça ário-semita, e a gente já conversou, então ela vai e se espalha por todos os cantos do globo, começa com a raça hindu, depois vai para os persas, depois para os celtas, depois os teutônicos, né? E assim vai indo, né? Sempre então se buscou chegar nesse estado de equilíbrio. Na época da Índia, quando o Han, dá para voltar um pouquinho mais, quer ver? Antes de Han, dá para a gente conversar sobre os celtas, né? Então, o celta é uma sub-raça da raça ária, e eles começaram como nômades, né? Como pastores nômades. E não tinham religião nenhuma, né? O culto que eles tinham era o culto da natureza. Não estavam organizados em aldeias, não existiam os druidas, não existia organização nenhuma. Só que nesse período em que os celtas se desenvolviam, estavam começando a se desenvolver, da mesma forma e ao mesmo tempo, se desenvolviam as demais sub-raças da raça semita, e coexistia com os remanescentes da Atlântida, né? Aí existindo aqui nas Américas, né? Incas, astecas, toltecas e os índios, né? Todos eles, e coexistiam com os remanescentes dos lemurianos, que eram os vários povos da raça negra que habitavam o que a gente chama hoje de África, né? E a época então que os celtas estavam se desenvolvendo e os persas se desenvolvendo e a raça ário-semita, os hindus se desenvolvendo, a tônica e quem dominava o cenário mundial eram os remanescentes lemurianos, porque eram os mais antigos, os mais fortes, mais organizados, maiores guerreiros. Então eles invadiam e destroçavam tudo, né? E era uma coisa interessante, muito comum. Quem que eram? Eram os... Mas não, aí já é muito antigo. Eram os mongóis ou não? Mas Não, muito além disso, né? Você está falando bem lá para trás. Mongóis, isso já é uma descendência atlante. Sim, né? tá. Os remanescentes da raça da Lemúria são os negros, a raça negra, que daí então os vários povos que viviam na África, que a gente conhece hoje. Sim. Né? E era muito interessante porque eles invadiam o que a gente chama hoje de Europa, e aí eles, assim, o que não era dizimado era escravizado. Então, populações inteiras de celtas, dos brancos recém-formados enquanto nação, né, eles eram levados para a África escravizados, no movimento inverso ao que depois exatamente aconteceu. Por isso que sempre quando a gente vai analisar a história do mundo, da humanidade, a gente tem que se afastar um pouquinho do tabuleiro para compreender como a lei joga, né? Como a lei opera. Então, nunca é certo e nunca é errado. Sempre há o equilíbrio, a busca do equilíbrio e a necessidade, né? Daí chegou um momento em que daí os celtas, eles passaram a ter a necessidade de se organizar para sobreviver e se transformar numa casta eminentemente guerreira, e aí dá para usar o termo casta também, e passaram a ser temidos porque eles eram, até por ter aprendido, né, a sobreviver durante séculos e séculos, né, em guerra com os... na época os celtas conheciam e se referiam aos povos africanos como sudeanos, né, e até hoje na história esse termo ainda ele é mantido. Então, a guerra através dos séculos contra os sudeanos, né?
e a morte assim em grandes extensões, né? De se eles levarem então os celtas a se aprimorarem e serem sim guerreiros exímios, né? E eles nasciam, né, para a guerra e desejavam morrer pela guerra, né? E aí chegou a um ponto em que a Europa, que era dominada então pelos sudianos, ela passou a ser dominada novamente pelos celtas. Eles expulsaram os povos negros de volta para a África e tomaram conta do que a gente conceitua hoje como Europa. Só que de maneira desorganizada. Daí, então, chega um momento em que há uma divisão nessa organização dessa sub-raça ária dos celtas, muito nítida, que é a seguinte, e seria uma primeira colocação do que seria o sistema de castas no Ocidente, né? Então, há uma casta dos guerreiros, né? E em celta a casta dos guerreiros é chamado Leyte, L-E-Y-T, onde depois derivou o termo elite, que a gente Sim, chama. olha né? só que interessante. Havia uma casta uma classe, né, dos trabalhadores chamado Volks, que depois derivou para o Volks, né? Então, inclusive, daí, muitas das palavras do celta derivou e permanece hoje no alemão, né, onde Volks ainda é popular, Sim. né? Onde o nome da fábrica de carro, Volkswagen, né, carro popular, né? E aí tinha uma terceira classe de pessoas, que eram aqueles que daí não eram os guerreiros, né? Não eram os trabalhadores, mas eram aqueles que daí tinham por função organizar os alimentos e prover, né, o necessário para os guerreiros, né? E a primeira denominação que se deu a essa casta de pessoas ligadas a essa função de provimento foi dieta. Dieta, que é o que se hoje com a dieta alimentar. Então, o primeiro uso da palavra dieta foi em celta, né, e para designar aqueles que iam prover alimento na quantidade necessária para os soldados, para os guerreiros, né? E essa dieta, ela era formada por aqueles que não podiam guerrear, né, e por aqueles que não podiam trabalhar. Então, eram os mais antigos. Então, Sim. os mais velhos aptos a, né, eles eram então agrupados e chamados de conselho da dieta. Esse conselho da dieta, formado pelos mais antigos, foi o que originou depois todo o conceito do Senado romano e essa coisa dos mais antigos gerirem, né, começou com essa questão do celta. E havia daí uma quarta classe, que era aqueles que não estavam aptos a fazer nada, nem trabalhar na dieta, nem eram leite, nem eram volks, né? Esses eram eles não tinham nome, né? Não tinham nome. Não tinham nome, para dividir em quatro. Mas aí e tinha uma quinta separação, que era o seguinte, eram as mulheres, que nas sociedades antigas, sociedades guerreiras, as mulheres elas eram desconsideradas integralmente, e a elas não era nada a não ser a função de gerir. Procriar, né? E eram assim, e diz a tradição que daí na época dessa raça específica, a gente falando dos celtas, né, e era tônica, chegava em determinado ponto que as mulheres eram sacrificadas porque não tinham mais função nenhuma. Utilidade, digamos assim. E é uma coisa muito interessante como é que a lei trabalha, né? E sempre foi assim por muito tempo. Daí, então, os celtas escolheram um conceito dessa tradição do primeiro chefe guerreiro, e eles deram o nome desse chefe guerreiro de Hermann, né? Ou German. E esse primeiro chefe guerreiro, German... Os celtas e vikings é a mesma coisa ou não? Não. Não? Não. Tá. Os vikings, assim, tá ligado a outra sub-raça, e se souberam mais para cima, mas derivado, né, com os vikings está ligado aos teutônicos. Os vikings eram guerreiros, né? Todos eles. Mesmo que a característica que você falou. Já como uma derivada, que daí essa desestruturação que a gente está conversando, ela é de um ponto em que daí a Europa não existia nem enquanto povoado, né? Assim, o início da sua fundação, né? Aí, então, esse primeiro chefe guerreiro, o German, né? Ele tinha por função conduzir os celtas. E esse primeiro German que foi escolhido, e que ele era o protetor do povo, a fonte da bondade e da harmonia, mais na frente, quando há uma degradação da raça celta, ele se transforma no mito de Thor,
Sim, o Thor, famoso Thor, daí dos o nórdicos, deus dos né? nórdicos, Aham. Ele tem início no Celta, né? O primeiro Hermann, né? E aí ele se transforma no deus da guerra e o deus da devastação, né? E antes de começar a guerra em nome de Thor, né? Aí Thor e Freya, né? Que era a contraparte de Thor, né? Na tradição. Então, os celtas, eles então a oração deles antes de começar uma batalha era prometer a Thor, né? Que nada ficaria vivo, nem animal. Mas esse Thor é um ser mitológico ou ele existiu? Era um guerreiro que existiu, vamos dizer assim. Ele se transforma a partir de um conceito celta, né? Sim. Fisicamente não, o que existiu fisicamente foi daí o Manu dos nórdicos, que foi o Odin, né? Então esse Ah, existiu sim, Odin, fisicamente. Odin existiu. Sim, Então, ok, eu sabia, queria saber quem existiu sim, verdadeiramente, né? Aí fala-se Thor é filho de Odin, né? Mas aí então teve a progênie, assim, Ok. teve os filhos, mas aí é vinculado às coisas. Então aí dessa separação de classe, vem depois o conceito de elite, o conceito de povo, de população, de plebe, que é o que a gente tem hoje aqui no Ocidente de maneira degradada também. Então, o primeiro Hermann, ele vai e conduz o celta, né? Chega um ponto, então, que daí eles começam a vencer as batalhas, e aí se separam em várias populações, né, vários povoados, e começam a deixar de ser nômades, né? E então, cada aldeia, cada agrupamento passa a ser o seu próprio Hermann, né? Depois se cria o conjunto desses Hermann, desses chefes, né, guerreiros, e se escolhe um chefe guerreiro, que é o chefe de todos, que tem por nome Enrol, né? H-E-N-R-O circunflexo L-L, né? Isso aí depois dá origem ao conceito do Hércules. Então o conceito do Hércules começa Tá. lá no Já início naquela. Tá. então, e aí a guerra continua, a devastação, essa coisa toda, e ainda as mulheres, ainda segregadas daquela maneira, e chega a um ponto, né, em que daí, aí vem a questão da interferência da lei, né? Então, uma mulher, né, ela passa a prever o que vai acontecer nas batalhas, né? E essa previsão, essa leitura do futuro sempre acontecia embaixo de um carvalho, né? De onde é considerado como uma árvore mágica na tradição celta, né? E aí então Coisa se cria, similar futuramente ao oráculo de Delfos, vamos dizer. todos são decorrentes. E aí então se cria o conceito, né, do oráculo feminino, e aí a mulher que era desconsiderada 100%, ela passa a ter a função determinante na sociedade celta, Sacerdotisa. reorganizando, né, a questão das castas, das classes, né? Aí depois, a partir da formação dessa casta de oráculos femininos, é que se cria, né, a casta sacerdotal e a casta daí de reis, né, por essas oráculos sacerdotisas, e essa casta sacerdotal masculina criada foi a dos druidas, druids de início, não druidas, né? E o rei guerreiro, então permanece um sacerdote e um guerreiro. E ainda dentro dessa questão do sacerdote e guerreiro, permanece aquelas castas, né, do leite, né, do folk, né, e do pessoal ligado à dieta e dos que não faziam nada. A casta daí dos druidas, ela evolui, né, e eles passam a definir toda a tônica da evolução da raça celta, e eles se propagam na Europa inteira, e acontece uma ida da Europa para a Ásia, para a parte setentrional da Ásia, e para a África. Então o influxo, né, evolucional, ele passa a acontecer na direção que deveria acontecer, propagando esses conceitos, né, e a violência, né, dos celtas, né, ao mesmo tempo que daí existe já os druidas e as druidisas, né. Na volta, veja como é interessante, numa dessas, assim, essas grandes incursões dos celtas, né, para a África, então na volta de uma dessas legiões, se pode chamar, para a Europa, então trazem uma doença,
né, que depois vai praticamente dizimar a população celta, né, que era a elefantise, Sim, né, sim. Um sim, negócio horroroso. sim, praticamente dizimou, né, os celtas todos. E aí vem a questão interessante. Do que fazia parte daí da classe ou casta sacerdotal dos druidas, então ele diz a tradição que ele tem um sonho, e aí num sonho aparece o primeiro Hermann para ele, né? E diz que de determinada árvore ele deve tirar a seiva e com essa seiva fazer o remédio que daí então vai curar, vai impedir que se extermine, né, toda a população dele. Esse druida que daí então cura a raça celta, ele é, se intitula Ram, R-A-M, ou Lam, né? E Ram é carneiro, né? Daí inicia-se um processo de estruturação, né, da civilização celta, dos que sobraram, e é uma divisão assim, cada um vai e se estabelece, né? Aí se cria o Holland, o Deutschland, o Poland, então tudo que existe Tem hoje, razão. então Isso aí. são as terras altas, as terras baixas, né? A terra do além das almas, né? Tem a terra onde ficam os negros, os pelasgos, que são os escuros, então toda aquela região ali dos países que a gente conhece hoje, tem a região dos Vascos, dos Gascões, que fica aqui para baixo, né, perto do que é a Península Ibérica. Então tudo tem origem com essa pós-organização celta a partir do surgimento ou da aceitação desse druida como o sacerdote, ou que seria o grão sacerdote, né? E até então era professado na Europa, assim como na Ásia e na África, o culto à natureza, que depois degradou para o culto Pagão, né? pagão no sentido do culto à natureza. O culto pagão é Exatamente, um tá. termo que a religião usa, né? Que é uma Isso. degradação, né? Mas só que daí houve uma degradação desse culto e passou a se praticar o sacrifício humano, quando já havia degradação, porque chegou a um ponto em que antes do surgimento de Ram, em que as sacerdotisas, né, e os druidas mesmos, eles adquiriram tal poder, né, e todo o poder extremo, né, ligado à questão da religiosidade, ele implica em uma queda abismal, né? Sim. E foi o que aconteceu. Então se passa para o sacrifício humano, e há uma degradação generalizada, onde leva, por força de karma, né, essa volta, esse influxo da África para a Europa e a dizimação praticamente dos celtas. Então surge Ram. E Ram, isso é uma parte, tem uma parte mais oculta ainda, que são os Isso que nós já manus vamos entrar. os manus de cada raça. E eu estou falando então o pré-Índia, né? Como Tá. Ram chegou na Índia, Sim. né? Daí então se inicia uma expansão dos celtas, só que daí, ao invés de ser uma expansão baseada na espada, é uma expansão já baseada no conhecimento, porque é um ser especial, é um ser que veio para isso, é um Manu, né? Assim como depois aconteceu no Egito, aqui os Incas, os Aztecas, os Maias, o que aconteceu com os ários, né, com Vaivasa. Então, vários seres que vieram para restabelecer a lei. A função de Ram era isso. Então, a função era estabelecer um império universal, né, mas baseado daí no equilíbrio, né, no bem, no bom, no belo, paz, amor, sabedoria. E esse império, então, ele se propaga, e aí a Europa, então, se organiza, né, a parte de cima da África se organiza, né, e a Ásia, né, e aquela região da Índia, o Oriente, se organizam, e aí, então se funda o Império de Ram. O Império de Ram, ele não aconteceu só na Índia, ele abarcou praticamente todo o mundo conhecido, né, com exceção das Américas, que aqui ainda não está sendo preparado para o futuro. E aí, durante o Império de Ram, se cria o conceito de castas, que são essas castas conhecidas como existia na Índia. O sistema de castas na Índia foi abolido em 1947. Mas então o sistema original de castas da Índia, né, que daí ele não era o degradado como aconteceu na questão dos celtas
nem era aquele que existia na época da Atlântida, ele então pressupõe também os guerreiros, né? Primeiro os sacerdotes, né? Depois os guerreiros, depois os comerciantes, depois então os trabalhadores. Mas só que daí não de uma maneira degradante e nenhum se sobrepondo ao outro. Esse que era o sistema de castas harmônico do Império de Han, onde havia equilíbrio. Então, você é sacerdote por quê? Porque você tem aptidão e você fica feliz e em paz sendo sacerdote. Eu sou trabalhador, eu sou agricultor, porque eu tenho aptidão e eu fico feliz e em paz sendo, né, agricultor, trabalhando a terra. Mas aí eu pensei, eu gostaria de ser guerreiro. Daí, se eu tenho aptidão, né, para ser guerreiro, eu vou ser preparado para ser guerreiro e eu vou ser guerreiro para quê? Para que o ser guerreiro me traga a paz e a harmonia. Só que daí a guerra, na época de Han, né, ela é aquela guerra onde você combate sobretudo a ignorância, o desconhecimento. Então era aquele que preservava a nação, protegia os bons costumes, protegia e propagava a ética. Não tem a ver com a guerra da beligerância, com a guerra da morte do domínio, como a Pax Romana, né? E todas as classes, né, viviam em perfeito equilíbrio. E como cada um se adequava a cada uma dessas castas que existiam na época do Império de Han? Dependendo da idade de cada um, a idade evolucional. Porque se eu fico feliz, né, trabalhando a terra, é porque ali é o meu local. No momento em que eu quero deixar de trabalhar a terra e eu quero saber o que é a energia que faz com que a terra dê a vida a uma semente, né? Então aquilo pressupõe que eu estou preparado para uma verdade adicional. Então eu vou ser preparado para receber essa verdade e depois compartilhar essa verdade com todos, transformando a vida de todos, mas fazendo aquilo que me deixa feliz. Isso é o sistema de castas ideal e original da época de Han, né? Na época de Han, se professava o culto solar, que depois no Egito foi o culto a Atom, e no caso dos tupis, também Tupi é o Deus único, e no caso dos egípcios, né, era Atom, colocado como Menófis 4, cada população ligada, né, à evolução pela mão direita, então cultuavam um Deus único, no caso seria o disco solar, o Sol, né? Porque se sabia das origens do Sol, o que é coisa que agora a gente tem começado a O cristianismo se baseou muito também para desenvolver em cima do... 100%, né? 100%, né? Então, daí desse sistema de caça, ele permaneceu por muito tempo e o Império de Han se espalhou, né, praticamente pela Terra inteira, né? Para controlar, para propagar esse império, então existia em cada região, em cada país, um responsável por fazer o controle dentro daquele conceito que a gente conversou, que seria o rei ou o sacerdote, que era o mesmo que os celtas tinham, né? E que é o que também existia na Atlântida e o que existia no Império de Han. Quando termina o papel, o tempo de Han, do Han original, né? Do condutor do povo hindu na superfície, a coisa começa a degradar na questão da religiosidade, que é sempre o foco onde acontece a queda, né? E daí o culto lunar, né, que era o culto solar, ele é degradado e passa a ser um culto lunar, e o órgão, a veneração desse culto lunar, pelos chamados Ionídeas, né, era o Ione. E Ione é o nome que se dá ao órgão de geração feminino. Sim, né? Tem razão, exatamente. E aí essa degradação, ela leva a embates, né, que daí são narrados nas epopeias da Índia, né, o Ramayana, a questão das guerras lá que narrada no Mahabharata, dos solares contra os lunares, né, os ataques dos Rakshasas. Daí os Rakshasas daí já tem a ver com os Turânios, né, que são uma derivada de uma sub-raça Atlante.
e é ligado com o culto lunar, então aquelas guerras de devastação, então se perde a paz, entra em desequilíbrio, aquela coisa toda, e esse desequilíbrio se propaga e vira uma esculhambação generalizada, né? Na época dos celtas, então, quando já estava em um processo de degradação, essa separação de classes que funcionava perfeitamente em equilíbrio, então o rei guerreiro, o Leite, é dado a ele o conceito de propriedade e então é atribuído a ele assim, uma grande concessão de terra, né? E aí o Leite, né? O guerreiro, o rei guerreiro, ele divide essa terra que ele pertence em vários pequenos pedaços e dá cada pequeno pedaço para um Volk, para um conjunto de pessoas, né, onde se cria o conceito dos feudos, né, Tá. e aí o Leite, o guerreiro, que não trabalha, passa a explorar aqueles que trabalham, que tinham que trabalhar, e uma parte dá para ele, que também é uma grande base para a degradação que vai acontecer no seu ápice na Idade Média, depois na Europa, né. Voltando então para a Índia, com essa degradação do Império de Han e a queda, né, ou aí tem lá o que se fala do cisma de Irishu, né, que também tem a ver com a queda do Império de Han, tem a ver com a criação a questão da criação do culto lunar. E aí, então, o sistema de castas que antes ele era harmônico, né, e a casta ideal adequada, ela era aquela onde cada um se encontrava em paz, ela passa a ser uma casta degradada. Se não, você é sacerdote, aí você vai ser sacerdote, você é um Brahmane, né? E você só pode casar com um Brahmane, você vai ser Brahmane até morrer. Tem que ser, E não aí, podia misturar as castas. E para você que é comerciante, para você ser Brahmane, só na outra vida, quando você nascer numa família de Brahmane, então se criou um circuito fechado com o objetivo de manter o poder, né? E o Brahmane, ele devia fazer o quê? Professar o conhecimento, o culto solar. O guerreiro devia fazer o quê? Professar a prática da ética, da proteção à nação, à família, à população. O comerciante devia fazer o quê? Devia fazer o trânsito dos bens, né, e valores, né, dentro da sociedade, e não valor no sentido de moeda, mas valor dos valores, que daí era a arte, o conhecimento, a estética, o belo, né? Sim. E o trabalhador era aquele que, então, ele criava a infraestrutura para que toda a coisa acontecesse, né? E ele tinha direito a tudo, né? Todos tinham direito a tudo. O Brahmane tinha direito ao que o trabalhador produzia, o trabalhador tinha direito ao conhecimento que o Brahmane produzia, né? O comerciante tinha direito ao trabalho e ao conhecimento e a ser protegido. Então, cada um fazia a sua parte e era um único organismo. 4 partes conscientes, coordenadas por 3 arrúpicas mais conscientes, que seria o equivalente à mente abstrata, né, a Budi e a Atman, essas 3 hierarquias arrúpicas, né? Com a degradação, então se encapsula, né, os seres humanos, né, e se isola aqueles os quais não pertencem a nenhuma casta, criando a casta dos párias ou Dalits ou intocáveis, né? Quando na verdade, conforme a gente disse agora há pouco, o que dá a casta de uma pessoa é o que ela tem na cabeça, né? É a idade mental dela, né? É aquilo para o qual ela tem aptidão. Então, com o sistema de castas degradado, que aconteceu e permaneceu daí por milênios, até que em 1947 é extinto o sistema de castas da Índia, mesmo tendo sido extinto o sistema de castas na Índia, o conceito de casta, ele coincidentemente, né, se extingue coisa e nasce Maitreya também, né? Em 49 nasce Maitreya, 47 seguida, se extingue. exatamente. Então, quase na mesma época. Independência da Índia, assim. Mas esse sistema degradado de castas, né, ele se propaga para o mundo inteiro, né, e se propaga também a degradação que existia dentro dessas. Então, o sacerdote, que era responsável pelo culto do conhecimento e pelo culto à divindade solar, né, a compreensão do universo, ele passa a desejar o poder, né, que é se envolver na guerra, e ele passa a deter o dinheiro, né, ele passa a comerciar e praticar, né, a religiosidade por dinheiro. Hoje é a tônica. Tônica, né? a principal tônica. Né? O guerreiro, ele passa a aspirar, né, àquela posição social que o sacerdote tem, né, e passa então a desejar aquilo que o comerciante produz, que é a riqueza. Então,
o guerreiro ele vai desejar a posição social do sacerdote, né, e buscar o dinheiro que o comerciante tem, sendo servido pelo trabalhador. Então ele oprime o trabalhador, né, se vincula ao comerciante e passa a guerrear por dinheiro, que é o que a gente vê hoje no mundo. Você foi até agora brilhante na questão da história. Agora eu vou entrar na questão do esotérico, digamos assim. Eu quero que você faça a mesma analogia, o mesmo roteiro histórico sobre, pela ordem, Asuras, Agnisvatas, Barixades e Jinas, que somos nós, né? Jivas. Então, qual é a similaridade? Seriam castas, mas só que hoje eu acho, né, eu sou leigo totalmente. Eu acho que nós não temos mais Asuras, pelo menos aqui, não temos mais Agnisvatas aqui, não temos mais Barixades nenhum aqui. Apesar de Barixades, é o sexo feminino, né? São a hierarquia feminina, né? Não é o sexo feminino. A hierarquia feminina. Isso, é porque o sexo, no conceito que a gente conhece exatamente, hoje, por isso que eu corrigi. Masculino e feminino, ele veio da polarização de Prana e meados da raça lemuriana. Não existia masculino, homem e mulher antes, não vai existir homem e mulher no futuro. Existia seres, né, de uma hierarquia ou de outra, ou andrógenos. Né? Então, como é que ficou isso? Porque hoje, pelo que eu pude ver, pelo que eu aprendi sozinho, buscando tudo, hoje resta, vamos dizer, a casta dos Jivas, que somos nós. É uma hierarquia Jiva, e dentro da hierarquia Jiva, todas as castas. Exatamente. Né? Então, essa aqui. E os demais, eles já fizeram o seu papel? Como é que é essa história? Não, boa pergunta. É que todos os ciclos evolucionais, né, sempre acontece assim. Então, é como nos reinos, né, reino mineral, vegetal, animal, também assim nominal. Então, terminando o ciclo evolucional, e o ciclo evolucional ele depende integralmente do esforço de cada um, né? Então, sempre tem um resíduo evolucional. Resíduo evolucional é só essa graduação. Então, tem aqueles que atingiram o objetivo do ciclo e tem aqueles que não atingiram. Os que atingiram vão ajudar a coordenar o ciclo seguinte, e os que não atingiram, né, vêm para o ciclo seguinte para continuar a evolução. Esses que não atingiram a evolução do ciclo anterior, eles sempre vêm para o ciclo seguinte como oposição, dentro do conceito de mal. Então, mesmo entre os Asuras, mesmo entre os Agnisvatas, mesmo entre os Barixades, há uma separação. Tanto é que, por exemplo, assim, o ciclo dos Barixades, o ciclo lunar, quando houve a queda lunar, as mônadas que foram transbordar... Exatamente, falam de 4 mônadas, né? 4 classes, 4 castas. Exatamente, né? 4 castas, a mesma coisa, exato. Né? E essas 4 classes de seres que existiam, é como se fosse assim. Então a gente tem hoje na Terra mineral, vegetal, animal e hominal. 4 castas, né? Sim. Dentro de cada uma também há as graduações. Na cadeia, na fase anterior à nossa evolução, né, na fase da Lua, então também existia o equivalente ao vegetal, né, ao mineral, vegetal, animal e hominal. O transbordo dessas mônadas, né, dessas consciências para a Terra, é que daí cria o conceito original, né, de castas em termos de consciência, buscando a evolução. Então hoje, como que se manifesta no ser humano? Então, aquele que age como vegetal, aquele que age como animal, né? Aquele que age como mineral, né? E aquele que age como hominal, buscando o que deve agir como divino, né? Que é o abstrato, e depois Buddha-Atman, que seria agir como Agnisvata e como Sura, ou Asura, né? E então, hoje, só continuando, então, os sacerdotes buscam o dinheiro e o poder, né? O guerreiro busca o poder também a mesma coisa. O sacerdote busca o dinheiro, né? E o comerciante, né? Ele busca o recurso através da guerra, né? Usando a religião como artifício. Perfeitamente. E a população, o povo, né? Então a todos serve, né? Só que é o seguinte, nesse estado atual que a gente está de evolução, assim, no final do ciclo, onde está essa convulsão generalizada, né? E no início do ciclo, onde está essa harmonia generalizada, hoje coexiste a mesma coisa, né? O que define é a casta, a classe ao qual você pertence, se você é um pária, se você é um trabalhador,
se você é um guerreiro, Guerreiro. se você é um Sacerdote. sacerdote, né, é o quanto você dá embate ao que em você existe. O Brahmane, quer dizer, o sacerdote, o ser humano sacerdote, né, ele pode estar lá no interior do estado, trabalhando na agricultura, ele pode estar no centro urbano, catando lata, né? Qualquer Ele coisa. pode estar na universidade, ele pode Sim. estar no exército, ele pode estar no governo, ele pode estar em uma ordem, não interessa onde seja. O que vai definir, né, a qual casta cada um pertence é o como eu dou embate àquilo que em mim existe e que precisa ser equilibrado, que seriam as tendências negativas. Então, aquele que dá embate a essas tendências e vence, esse é o verdadeiro guerreiro. Aquele que deu embate a essas tendências e venceu, né? E aí desenvolve em si os valores superiores, esse é o verdadeiro sacerdote, porque ele professa nele mesmo a verdadeira religião, que é o religo, religas, religare, né? O vitam pendere vero, dedicar a vida à verdade. O comerciante, que assim, aquele que se comporta como um comerciante, é aquele que ainda não deu embate às tendências, que não iniciou o processo de conhecimento e que se preocupa só em adquirir. O trabalhador, aquele que tem em si o trabalhador, é aquele que ele se preocupa só em atender e viver em função dos desejos os quais ele tenha. Então ele não se preocupa na questão do entorno, ele não se preocupa em dar embate a si mesmo, ele não se preocupa em adquirir conhecimento, e aí como ele gasta o tempo, né, gasta a sua vida buscando satisfazer só os desejos, ele passa a trabalhar, a servir, né, aos próprios seres que nele existem. Né, que assim, seria a pior forma de vassalagem, é você se subordinar àqueles os quais você deve sublimar. E aí, como ele fica nessa condição de não dar embate a nada e não buscar conhecimento e se subordinar assim ao que de pior existe nele mesmo, ele passa a ser manipulado por todos, né? E aí o mundo é o desequilíbrio que a gente vive hoje. E aí esses então, o sacerdote professa a guerra e vive por dinheiro, o guerreiro que quer ser sacerdote e vive por dinheiro, o comerciante que quer ser guerreiro e que compra a guerra e que produz a guerra para ganhar dinheiro, o comerciante que usa a religião para ganhar dinheiro, o comerciante que usa a guerra para ganhar dinheiro, o trabalhador que usa o comércio só para dinheiro, que usa a guerra para prejudicar o outro, que usa a religião como falsidade, esses são os párias, porque na verdade eles não pertencem a casta nenhuma. Que casta nós pertencemos? Não sei. E qual é a Eu não sei importância? o que há em você, eu não sei em mim, eu sei o que há. Então você sabe a que casta você pertence. Não seria esse o caso, né? E que Porque isso importância implicaria tem saber a que casta eu pertenço? nenhuma, zero. 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 Porque Ok. quando eu vou olhar assim e digo, estou passando aqui na rua e vejo uma pessoa sentada na calçada, né, pedindo uma ajuda, Isso. né, eu vou dizer assim, não, poxa, eu sou da casta do comerciante, né, porque eu tenho posse, eu tenho uma vida equilibrada, e esse daí é um pária. Só o fato de eu julgar aquele o qual eu desconheço, me transforma em um pária. Por quê? Porque eu não tenho o equilíbrio do guerreiro para dominar os impulsos, eu não tenho o equilíbrio do sacerdote para ter a condescendência, a fraternidade para com o meu irmão. Então eu sou pária, e ele pode ser um sacerdote, pode ser um Claro, brahmane, não é porque ele está daquele jeito porque ele que tem não... uma vida de harmonia, Isso. ele abriu mão de tudo, ele está cumprindo e resgatando o seu karma, então ele em si está em paz. E às vezes o que está ali, né, e é classificado como não sei que está fora do contexto, ele tem mais paz, né, e tem mais tempo para tentar buscar o equilíbrio do que aquele que está afogado, né, na casta guerreira ou na casta comercial, né, tentando satisfazer os seus desejos e oprimindo, matando, enganando, roubando os semelhantes. Diz uma coisa... Só quem sabe de si
é cada um. Claro. Né? E o conceito básico e a premissa básica é: não julgue o outro, você não sabe quem é o julgamento outro, sempre, né? tem Não, razão. isso você não consegue fazer. Já contei aqui, e lembrar de novo, você deve saber melhor do que eu, quem me contou foi o diletíssimo irmão Alvin Schroeder. Ele falou que uma vez as pessoas iam, o Alvin ia toda tarde lá encontrar com o professor, né? Ouvia as preleções do professor, tinha um respeito profundíssimo, e disse que certa ocasião chegaram as pessoas lá e falaram: professor, o senhor sempre fala de Agartha, dos agartinos, todo esse negócio, o senhor nunca mostrou ninguém para nós. Como é que é essa história? Né? Pô, será que não dá para mostrar alguém? E parece que ele estava lá na Vila Helena, que eu conheço, tenho o prazer de conhecer. E o professor está sentado e viu de lá de cima, mostrou alguém do outro lado da rua, numa esquina, um pobre, que nem você disse, assim, essa pessoa que a maioria de nós sente repulsa, generalizando, né? Fala: nossa, assim, então... Vocês não querem conhecer um agartino? Olha lá. Como, professor? Ele tá lá, um pobre, isso aqui tá aí, a questão da aparência que você disse. Porque assim, a partir do momento que daí os valores da Atlântida são introjetados criando o conceito da Agartha, né, a lei ela continua trabalhando na humanidade, para a humanidade e com a humanidade. E há um indivíduo. E a gente vai julgando as aparências, né, e pronto, o vai se estado, enganando. a casta, né, é dada pelo estado de consciência. Então, onde você está agora? Você está na superfície, você está em Badagas, em Duarte, ou você está na Agartha? Né? Você é trabalhador, é guerreiro, é comerciante, é sacerdote. Então, o sacerdote deveria estar na Agartha, né? O guerreiro em Duarte, né? O comerciante em Badagas e o trabalhar na superfície. Olha só, interessante essa comparação. Quem você é? Não sei, eu estou na superfície e eu posso então ser a casta mais jovem, né? Aquele que ainda está sujeito ao karma, mas eu posso estar aqui e com um nível de consciência igual ao da Agartha. Então, onde eu estou? Eu estou na Agartha. Sim, só né? que... E onde está a Agartha? A Agartha está aqui em cima. Maravilhoso, a questão de consciência, exatamente. Não, o que é porque assim, é que fisicamente todos os mundos estão interpenetrados, Isso, né? interligados. O que muda é só, assim, como é que é? Então, assim, por que eu não vejo um elemental da terra? Sim. Né? Ou por que eu não vejo um elemental da água ou do ar? É porque o corpo físico do elemental, ele tem o mesmo índice de refração que o meio no qual ele vive, né? Então, todos os planos, né, eles são interpenetrados, e só muda, né, a densidade da matéria, né? Então, quando a gente fala assim, no plano mais elevado do universo, não é para cima que eu tenho que apontar, é para dentro. Sim. Porque sempre é o micro 7, no macro, né? O N é o 7 invertido, né? Sim. Seria 1 sobre N na sétima, mas para dentro, né? Então, todas as possibilidades, né, de eu ser um pária, um trabalhador, né, um comerciante, um guerreiro ou um sacerdote, elas existem fisicamente em mim, né, e estão vinculadas à minha idade existencial. E daí é errado eu me comportar como um trabalhador, assim, como um inconsciente. Trabalhador, a gente não está falando no sentido pejorativo, sim, claro. Porque trabalhadores somos todos nós temos que trabalhar para ganhar a vida. Entende? Então, não é uma coisa pejorativa. Eu digo assim, em termos de idade existencial. É errado eu ter uma idade existencial de um trabalhador, ou de um comerciante, ou de um guerreiro? Não, por quê? Porque ela é o que é. É a própria organização do universo. Eu é que vou fazer a minha consciência, e se agora eu me comporto como um pária, né, e eu fizer por mim, faze por ti que eu te ajudarei, nessa vida ou na próxima ou no próximo sistema, em algum momento eu vou ter consciência de um sacerdote. Sim, uma consciência com certeza, vai chegar lá. Não, é o caminho de cada um, né? Você falou de início nos suras, né, os asuras, Agnisvatas e Varishatas. Em algum momento eles tiveram consciência mínima da matéria do plano, né? Hoje, então, o asura está com consciência átmica, Agnisvata com consciência búdica, cada um de acordo com consciência mental abstrato, né? Nós estamos consolidando a mente concreta, tentando ir para a mente abstrata, e os reinos que vêm depois da gente, então, ainda estão
na parte mais densa ligada às consciências elementais. Então, Tudo isso aqui, toda essa parte histórica que você falou hoje, a parte histórica, e mais essa parte exotérica, vamos dizer assim, existe alguma literatura que você recomendasse ou não? Dentro de todos esses escritores ocultistas que nós falamos no começo do programa, existe, assim, você lembra de alguém, de alguma que poderia acrescentar um pouco mais para as assim, pessoas que não, sempre me pedem literatura? é que assim, o que a gente conversa, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, sou discípulo, né? Sim. Então, o que eu reparto contigo, o que reparto com vocês, é o que eu aprendo na Eubiose, é o que eu aprendo professor, e o que eu aprendi, assim, pelos caminhos que eu andei até chegar aonde eu estou agora, que é como discípulo da sociedade, tendo deixado para trás aquele conhecimento que eu considero como inútil, que isso é uma coisa muito boa. Você tem um conhecimento que você pensa que ele é super útil e verdadeiro, na verdade depois você anda e vê que na verdade ele era útil para aquele momento e agora não tem sentido nenhum. Sim. Você vai deixando para trás com todo o respeito, né, porque aquilo pode servir para alguém ainda. É como a criança está usando tênis, pezinho cresceu, né? Aí aquele tênis você vai deixar para alguém e você vai usar um outro, né? Aquele que para você não serve, não é assim, nossa, aquele negócio é imprestável, é um horror. Não, é só que o teu pé não cabe mais naquele negócio. Sim. Mas sempre vai ter uma criança com aquele número de pezinho. E é assim que nós somos. Crianças trocando vestimentas e sapatos, né? Andando pelo caminho que é a iniciação. Respeito a todos do início ao fim, porque todos vão chegar no fim de uma maneira ou de outra. Beleza, tá aí. Ó. Então acho que foi brilhantemente abordado o tema. Você tem mais alguma consideração a fazer? Não, só que é importante que a gente entenda, porque assim, então esse conceito, veja que então as histórias das crianças hoje então falam sobre o cavaleiro, o guerreiro que vai libertar a princesa, que é filha do rei, no reinado, não sei o que e tal. Então todo esse, desde criança, nós somos acostumados a aceitar que existe o rei, o nobre, é um enredo pré-programado, né? E que existe a população, não sei o que e tal, para que a gente ache lícito, né, ser subordinado a alguém, que a gente ache lícito ser mandado por alguém, que a gente ache lícito ser explorado por alguém. E o pior, que a gente ache lícito ser enganado por alguém através das religiões, dos guerreiros, dos comerciantes, e a gente aceita ser dominado. Então, a maior prisão que existe e da qual ninguém escapa, nem vivo, nem morto, é a prisão da ignorância. Olha aí, tá aí. Né? E esse é a razão de a gente ter dedicado, estar dedicando tanto tempo da nossa vida, nesses anos todos, para repartir o mínimo, né? Para mostrar para as pessoas que há uma maneira de sair dessa prisão da ignorância, que é buscar conhecimento. O que vai mudar na vida das pessoas essa 1 hora e pouco de conversa? São 10 anos para a gente falar 220 horas. Exatamente. Né? 220 horas. Menos do que 10 dias. Menos que 10 dias, exatamente. E o que essa 1 hora e pouco de conversa que a gente está tendo aqui, não sei quanto tempo está conversando, vai mudar na vida de vocês? Vai lá saber, pode mudar tudo, pode mudar nada. Exatamente. Né? Vai depender do quê? Assim, do quanto vocês assimilem e usem esse conhecimento. O professor fala, o conhecimento é como alimento, né? Tem que ser assimilado, né? E tem que ser obtido na hora em que é necessário. Perfeitamente. Senão ele faz mal, não faz bem. Com certeza. Né? Então, esse conceito de castas, essa dominação, essa enganação, essa maia que se tece, né, para as pessoas, é só para fazer com que as pessoas passem a usar os olhos só para fora, né, esquecendo de olhar para dentro de si mesmo, que vê que daí em cada um existe um trabalhador, um comerciante, um guerreiro, um sacerdote, ou existe um jiva, né, um barixari, um agnisvata e um asura. Né? E depois daí, desse trabalho, né, dos asuras, aí vem a união integral com aquele local de onde todos nós partimos, que é o Sol, atrás do Sol, o Sol oculto, para onde voltam todas as mônadas, e a gente vai dormir durante uma noite de Brahma até começar de novo. Ele sabe terminar bem, né? Brilhante, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Oportunidade, é sempre muito bom. Então, tem um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem em paz, fiquem bem e vivam, é uma experiência boa.